Isso me parece será um dos principais desafios de futuros governos brasileiros, de ser visto como um interlocutor crível, como um contribuinte de bens públicos globais, né, que é a proteção do meio ambiente, é um bem público global. E dessa forma, quem sabe, será possível manter laços cordiais e produtivos tanto com os Estados Unidos e a Europa quanto com a China e a Rússia. Lembrando que a relação entre essas grandes potências vai piorar bastante. Qual é o futuro da globalização? Este é o tema do primeiro episódio da série especial do Ilustríssima Conversa, que vai discutir o que vem pela frente em questões importantes da conjuntura atual. Nos próximos 4 meses, eu vou receber aqui intelectuais e pesquisadores para discutir uma vez por mês o que eles e elas enxergam como tendências para as próximas décadas em suas áreas de atuação. Esses são episódios extras e nada muda no podcast que você está acostumado a ouvir. As conversas com autores que estão lançando obras de não ficção continuam a ser publicadas normalmente a cada 15 dias. O nosso convidado de hoje, Oliver Stunkel, professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas, diz que a gente está testemunhando o começo do fim da globalização. Para ele, a transição de um mundo em que os Estados Unidos exerciam hegemonia absoluta para uma ordem global multipolar, com novos países emergindo, vai ser marcada por tensões crescentes entre as potências. Na nossa conversa, ele afirma que o cenário mais provável é de uma desconexão financeira, tecnológica, produtiva, entre os blocos liderados pelos Estados Unidos e pela China, e que os americanos, depois de décadas apostando na integração econômica com o resto do mundo, vão concentrar seus esforços em conter o avanço de Pequim. O Oliver também falou sobre o lugar que o Brasil pode ter nesse novo arranjo internacional. A ascensão da China pode nos dar mais margem de manobra, ele diz, e o Brasil pode se consolidar como um país que contribui para causas globais, como a mitigação da crise climática. Eu sou Eduardo Zombini e este é a Ilustríssima Conversa. Oliver, seja muito bem-vindo ao Ilustríssima Conversa, é um prazer ter você aqui. Bom, antes da gente falar da conjuntura atual e das tendências do futuro, eu queria que você falasse sobre como a gente chegou até aqui, né? A globalização costuma ser pensada como um processo de integração crescente dos mercados nacionais, que faz com que os países se tornem cada vez mais interdependentes, né? E isso teve um impulso enorme a partir dos anos 90. Como você interpreta o aprofundamento da globalização nas últimas décadas? Olha, a globalização, obviamente, é um processo fundamental ao longo de milhares de anos, né, de migrações, também de pandemias, de integração econômica de vários impérios, mas ao longo dos últimos 30 anos, a gente viu um grau inédito de integração em vários sentidos, sobretudo econômico, mas também de facilitação do fluxo de pessoas, de capitais, que deu origem àquele mundo que a gente conhece hoje e considera como normal. Só que tem um elemento fundamental para viabilizar esse mundo altamente globalizado, que é a ausência de grandes conflitos militares. Isso foi a marca registrada desse mundo dos últimos 30 anos, foi basicamente a grande aposta por parte dos Estados Unidos, que já se via num formato regional durante a Guerra Fria, de buscar, em vez de conter os seus principais rivais, de integrar esses rivais dentro do sistema internacional liderado pelos Estados Unidos. Isso foi muito diferente da estratégia padrão ao longo dos últimos séculos, porque cada vez, quando havia uma grande potência e uma outra potência em ascensão, a potência estabelecida se mobilizava para conter e atrapalhar a ascensão desse rival. E os Estados Unidos fez isso com a Alemanha Imperial na Primeira Guerra Mundial, com o Japão e a Alemanha na Segunda Guerra Mundial e com a União Soviética durante a Guerra Fria. Esse processo de contenção, ele é incompatível com a globalização, porque ele pressupõe reduzir dependência mútua econômica, atrapalhar o desenvolvimento econômico do outro. O que a gente viu nos últimos 30 anos é o contrário. Os Estados Unidos incentivaram o desenvolvimento chinês, incentivaram o desenvolvimento russo,
europeu, né? Ou seja, não havia nenhuma preocupação séria com a possibilidade de que a China poderia chegar a ameaçar depois os Estados Unidos. E sempre havia algumas pessoas alertando, né, dizendo, olha, esse é um problema, a China não vai, em algum momento, não vai aceitar a liderança americana, mas isso sempre foram vozes minoritárias. E isso explica por que tivemos, desde os anos 90, uma situação raríssima, na qual os principais polos de poder se integraram economicamente de uma maneira inédita e realmente basicamente sem nenhuma interferência estratégica, pensando o que vai acontecer daqui a 10, 15 anos. Será que a China vai chegar a ser uma ameaça estratégica aos Estados Unidos? Pelo contrário, o país que mais fez para viabilizar a ascensão chinesa foram os Estados Unidos, né? A partir da crença de que, uma vez se tornando um país rico, a China também se transformaria em um país democrático e um país que teria pouco interesse em confrontar os Estados Unidos do ponto de vista geopolítico. E agora, o que a gente está vendo é a ruptura, vamos dizer, desses 30 anos de globalização sem preocupação geopolítica, né? Tem sanções pesadíssimas do Ocidente contra a Rússia e cada vez mais sanções também entre o Ocidente e a China. Isso para nós é algo novo, mas olhando para a história como um todo, é o normal. Vamos dizer, a grande aberração histórica foram, de fato, os últimos 30 anos sem geopolítica. Certo. E desse mundo, né, em que a hegemonia americana era inconteste, para esse mundo mais multipolar, né, em que a China desponta como uma superpotência ameaçando os Estados Unidos, quais são as bases que organizam essa nova ordem global, né? O que dá suporte a esse novo tipo de relação? Olha, o que realmente distingue, do ponto de vista histórico, os últimos 30 anos do resto, é que havia uma concordância sobre as regras e normas básicas, os pilares do sistema econômico internacional. Então havia, por exemplo, plataformas que ambos aceitaram como legítimas, como a OMC, a Organização Mundial de Comércio, havia contextos institucionalizados para resolver disputas, havia uma série de regras e normas internacionais sobre como fazer comércio, havia regras sobre segurança marítima, havia a participação chinesa e americana no Fundo Monetário, no Banco Mundial, ou seja, havia uma institucionalização da relação entre os dois, que para investidores, para grandes empresas, era uma maravilha, porque havia previsibilidade. Poderia até haver tensão entre Washington e Pequim, mas essa tensão sempre ocorria dentro dessas instituições. Ou seja, havia clareza até quando a OMC vai opinar sobre tal assunto, até quando os Estados Unidos vai reagir, etc. Ou seja, havia tudo isso acontecendo de maneira ordenada. E agora, aos poucos, há uma contestação por parte da China, também por parte dos Estados Unidos, sobre como oferecer um espaço maior para a China, que claramente não aceita um papel, essa liderança em conteste por parte dos Estados Unidos. A China quer também se projetar como um país que cria e determina regras e normas, cria suas próprias instituições. Então a China hoje lidera uma série de iniciativas, tem seus próprios bancos de desenvolvimento e aos poucos me parece que também essas plataformas para resolver problemas conjuntos eles se enfraquecem. Então, o G20, por exemplo, que era uma plataforma fundamental para lidar com a crise financeira de 2008, hoje está muito fragilizado. Então, o que a gente pode ver agora é um mundo mais dividido, esferas de influência e também o que a gente chama de cortina de ferro digital. Antigamente, tínhamos a crença, a esperança de que o avanço tecnológico poderia facilitar a interação e promover uma integração. Só que agora fica cada vez mais claro que a pior briga entre Pequim e Washington acontece no âmbito digital, onde, por exemplo, os Estados Unidos já não aceita a presença da Huawei, uma empresa de telecomunicação, no mercado americano, e a China não aceita a presença das grandes empresas de tecnologia no mercado chinês. Como agora
cada vez mais a economia global migra para dentro do setor tecnológico, com carros autônomos, com microsatélites, essa área, essa briga no âmbito tecnológico nos dá um gostinho do que será a relação como um todo lá na frente. Bom, a gente falou bastante da China e dos Estados Unidos. Eu queria te pedir para falar sobre a guerra da Ucrânia e as relações entre a Rússia e o Ocidente, né? Você já escreveu que a guerra inaugura uma nova era, o começo do fim da globalização. Como você interpreta a guerra da Ucrânia e essa ruptura que você mencionou? Eu acho que a guerra na Ucrânia é um reflexo de um mundo multipolar e também reforça essa tendência ainda mais. É um reflexo porque a Rússia só conseguiu invadir a Ucrânia porque esse mundo multipolar hoje é uma realidade. O Vladimir Putin nunca escondeu o seu desejo de trazer a Ucrânia de volta para a esfera de influência russa. Isso sempre foi retórica oficial até, né? Tem essa frase famosa dele numa conversa com o presidente americano. Então, o presidente George Bush dizendo a Ucrânia não é um país, ela faz parte da nossa esfera de influência. Só que naquela época o mundo era unipolar. Então, a Rússia era um país com alcance regional, mas sem outra potência que pudesse apoiar a Rússia em um momento de conflito com os Estados Unidos. Então, o Vladimir Putin tinha uma compreensão de que uma invasão russa da Ucrânia no ano 2000, por exemplo, teria sido uma catástrofe para a Rússia, porque o Ocidente, sendo ainda dominante na economia global, poderia ter imposto sanções sobre a Rússia e causado um colapso econômico russo em uma questão de dias, porque até a própria Rússia era totalmente dependente dos Estados Unidos. Como, aliás, nos anos 2000, praticamente todos os países do mundo tinham uma dependência econômica dos Estados Unidos. Quando a gente olha o mapa mundi com todos os países cuja relação comercial mais importante era com os Estados Unidos, era praticamente o mundo inteiro. Hoje é diferente, muitos países têm sua relação econômica mais importante com a China. E a Rússia conseguiu reduzir sua dependência do Ocidente e hoje tem uma integração econômica muito mais diversa. Ela mantém relações comerciais importantes com o Ocidente, mas também possui uma relação muito importante com a China. E 20 dias antes da invasão, o Vladimir Putin e o Xi Jinping anunciaram uma parceria estratégica que eles chamam de amizade sem limites, e isso foi além da capacidade de acumular uma grande quantia de reservas internacionais, que naquela época, na cabeça do presidente russo, ainda protegiam o país de certa maneira. Ele, naquele momento, ainda não sabia que os países ocidentais iam bloquear parte dessas reservas. Optou por invadir a Ucrânia, sabendo que em um mundo multipolar não existe mais dependência de um ator só. Então, com apoio chinês, conseguiu agir com mais liberdade. Agora, isso não quer dizer que todos os sistemas multipolares são mais instáveis, mas eles tendem a ser mais instáveis porque temos não só uma grande potência, mas várias grandes potências. E a política internacional, típica ao longo dos últimos séculos, sempre tem sido marcada pela relação entre as grandes potências. E o sistema começa a entrar em crise quando a distribuição de poder entre essas potências muda, quando há transições de poder. A gente viu a ascensão, vamos dizer, de vários outros grandes atores e o declínio relativo dos Estados Unidos, né, que depois da Segunda Guerra Mundial representava praticamente a metade do PIB global, e essa porcentagem caiu bastante hoje. Mas isso não quer dizer que é só instabilidade, isso só mostra que será mais complexo gerenciar os problemas que encaramos, porque não depende mais só, por exemplo, do G7, que é um grupo pequeno de países liderado pelos Estados Unidos, que tinha, em função do seu peso econômico, a capacidade de tentar resolver muitos problemas. Só que agora, essa distribuição de poder é diferente. Então, em função disso, existe o G20, por exemplo, porque hoje não tem mais solução para o tema da mudança climática sem participação da Rússia, da China, do Brasil, né? O G7 não tem mais como resolver isso sozinho. Mas eu acho que a guerra da Ucrânia também mostrou quão difícil será
estabelecer esse diálogo, né, estabelecer essa confiança necessária que seria fundamental para que os Estados Unidos, a China e talvez um outro ator pudesse sentar, chamar a Ucrânia e a Rússia para a mesa e basicamente incentivá-los a acharem uma solução, né, e encerrar as hostilidades. Isso não funcionou até agora porque há uma ausência de confiança entre, por exemplo, o Ocidente e a China, e eles divergem bastante sobre como interpretar e lidar com essa situação. Então, tem sido também um grande fracasso da comunidade internacional, e em função disso a guerra continua até hoje. Certo. Oliver, você está falando dessa dependência da Rússia em relação à China, não é, para promover a invasão da Ucrânia. Eu queria te perguntar no sentido inverso, não é? A China se beneficia dessa situação? Como a guerra na Ucrânia impacta as posições chinesas? Muitas pessoas têm dito que para a China é uma situação positiva porque os Estados Unidos, o Ocidente, acaba tendo que prestar muita atenção nesse conflito. Isso, de certa maneira, é verdade. O grande problema de Washington ao longo dos últimos 20 anos foi a falta de atenção que o establishment político americano prestou na ascensão de China, que claramente é o principal desafio do país, porque havia outros temas menos relevantes do ponto de vista estratégico que ocupavam, vamos dizer, o tempo dos tomadores de decisão em Washington, como a guerra contra o terror, a presença de tropas americanas no Afeganistão, a guerra no Iraque. E o Joe Biden tomou a decisão de tirar as tropas americanas do Afeganistão a qualquer custo no ano passado, porque para ele ficou, né, ele representa esse consenso que hoje existe de que está na hora de só focar na questão da contenção da China. Esse é o grande desafio. Todo o resto é secundário. A quantidade de armas hoje, né, que vem de fora, que estão sendo utilizadas pelas forças ucranianas, a grande maioria disso vem ainda dos Estados Unidos. Então, nesse sentido, é algo positivo para a China. Ao mesmo tempo, um sistema altamente instável é ruim para a China, que já encara uma série de problemas internos, em parte em função da pandemia, mas também vários outros fatores estruturais. Eu acho que, acima de tudo, é uma preocupação para a China, em parte porque existe o plano de, em algum momento, retomar controle sobre Taiwan, né? Esse é um grande sonho do Xi Jinping. E algumas pessoas diziam, será que a China vai aproveitar desse momento de caos para também se mobilizar e tentar ocupar Taiwan? Mas eu acho que hoje essa chance é menor, porque na China percebeu-se que há uma disposição grande por parte do Ocidente em defender a Ucrânia. O Ocidente se mobilizou, até países com pouquíssima disposição inicialmente estão hoje enviando armamentos para a Ucrânia, mas mais importante do que isso, há uma disposição enorme de impor sanções contra a Rússia que também causam um impacto negativo econômico no Ocidente. Então, o raciocínio hoje em Pequim certamente podemos até militarmente vencer Taiwan, mas temos que estar preparados para uma onda de sanções do Ocidente contra a China que vai causar uma recessão global, sem dúvida. Então, acho que na China também há uma certa preocupação hoje com o ressurgimento da relação transatlântica e um processo de mobilização ocidental que contrasta muito a crise interna pelo qual o Ocidente passou nos últimos anos, marcado pela eleição de Trump e o Brexit. A gente volta já. Bom, as sanções ocidentais à Rússia produziram um choque econômico enorme, né, com o aumento do preço de combustíveis e de alimentos. Você tem apontado que isso pode gerar abalos políticos em vários países do sul global. Que perspectivas você enxerga para isso a médio prazo, não é? É possível que a gente vivencie uma nova onda de levantes por conta dessa insatisfação popular? Sim, porque mesmo se a guerra entre a Rússia e a Ucrânia acabar amanhã, muito pouco provável, eu acho que o cenário mais provável é um passe permanente. Porque, de certa forma, a guerra já acontece desde 2014. Né? A Rússia invadiu a Crimeia em 2014 e, desde então, também há regiões que estão em conflito permanente no leste da Ucrânia. Me parece pouco provável o lado ucraniano ou russo
sinalizar uma disposição em ou retirar todas as tropas do território ucraniano ou aceitar a presença permanente das tropas. Então, isso pode se tornar uma ferida aberta por muitos anos. Mas mesmo se não, claramente as lideranças ocidentais hoje não vão novamente depender economicamente da Rússia, ou seja, essa disposição alemã, italiana, dos países bálticos, de criar uma dependência com a Rússia, uma dependência mútua, aquilo acabou. Seria indefensável hoje ou ao longo dos próximos anos para um governo alemão voltar a comprar gás e petróleo russo do mesmo jeito que aconteceu até o início do ano de 2022. E os desvios e as distorções que isso causa são grandes e vieram para ficar. Além disso, sempre preciso lembrar que a Ucrânia é um dos grandes exportadores de trigo, por exemplo. A infraestrutura para viabilizar essa exportação foi destruída. Então, mesmo o fim de guerra agora vai atrapalhar as safras ao redor do mundo por anos, elevando o custo de alimentos. Então, tudo isso agrava uma situação já muito complicada no sul global, porque são países que sofreram muito durante a pandemia. A pandemia aumentou a desigualdade global. Países ricos, em geral, sofreram menos do que os países do sul global, não só pela questão do acesso à vacina, mas também pela questão de ter maior espaço fiscal, de manobra fiscal para, por exemplo, compensar os seus cidadãos pelas perdas causadas pela pandemia. Então, são países com muita dívida, muitas vezes dívida em moeda estrangeira. Agora, em função da inflação causada pela guerra, os Estados Unidos aumentaram os juros. Isso causa, geralmente, uma fuga de investidores do mundo em desenvolvimento para a dívida americana, para o tesouro americano. E são países como no Oriente Médio e no sul global em geral, onde pessoas gastam uma parte significativa do seu salário em alimentos e também em petróleo, por exemplo, em transporte. Então, isso, historicamente, tende a reduzir a taxa de aprovação dos governos do sul global, com a pequena exceção de alguns países que são grandes exportadores de petróleo, por exemplo. Mas a vasta maioria dos países, sim, pode ver instabilidade, de novo, agravado pelo aumento dos juros. A gente sabe disso na América Latina, nos anos 80, a crise da dívida gerou muita instabilidade. Então, me parece que sim, há primeiros sinais de que as lideranças mais vulneráveis podem cair em breve, ou já caíram, mas eu me preocupo mais com os países que são mais dependentes da importação de trigo russo, como o Egito, que já viu uma onda de instabilidade política, que foi um dos principais atores na chamada Primavera Árabe, e com as possíveis ondas migratórias que isso pode causar. É sempre bom lembrar que a Primavera Árabe também causou a guerra civil na Síria, que causou a pior onda migratória em décadas, que, por sua vez, acabou desestabilizando a política europeia. Então, me parece que certamente existe esse risco, e os vários países industrializados estão hoje discutindo formas de atenuar esse impacto negativo, seja por meio de ajuda econômica ou tentativas de excluir qualquer alimento desse regime de sanções que tem esse impacto devastador na economia global. Ótimo. Oliver, eu queria que a gente falasse agora do Brasil nesse novo cenário internacional, né? Eu vi um artigo que você escreveu na Piauí há alguns meses, né, em que você lembra que o Brasil se inseriu de uma forma muito menos profunda na globalização do que outros países da América Latina, e que a ascensão de outra potência, né, como a China, pode ampliar um pouco o nosso raio de ação, não é? O raio de ação da nossa política externa, dá um pouco mais de margem de manobra para o Brasil. Ou seja, o país pode ter algum tipo de vantagem nesse novo cenário que parece feito só de problemas e de riscos, né? Você pode explicar esse argumento? Olha, em sistemas unipolares, ou seja, sistemas internacionais com uma grande potência, potências menores têm poucas opções. Geralmente, eles optam por uma espécie de parceria ambígua com a grande potência, então estabelecem algum tipo de parceria, mas tentando, de alguma forma, ainda defender alguma autonomia, e o Brasil tem feito isso
por meio da sua participação em órgãos internacionais, por exemplo, né? Então, possui uma parceria com os Estados Unidos, mas busca também dificultar a vida dos Estados Unidos na ONU e em várias outras instituições, querendo amarrar, de certa maneira, a atuação americana, que, por definição, os Estados Unidos tiveram sempre privilégios que nenhuma outra potência teve. Isso é natural. Quando só uma grande potência responsável, né, pela segurança de muitos atores no sistema internacional, seria fantasioso achar que esse país aceita todas as regras e normas do mesmo jeito que os outros países, né? Então isso pode criar fricção, como foi o caso, por exemplo, na invasão americana do Iraque em 2003, que foi uma violação do direito internacional, mas em função do seu peso, da sua relevância econômica e geopolítica, nenhum outro país conseguiu dizer, olha, vamos impor sanções contra os Estados Unidos. Não é possível num sistema dominado pelo dólar, por exemplo. Em um sistema multipolar, a situação é outra, porque um país como o Brasil pode utilizar a sua relação com outras potências para gerenciar a sua relação com os Estados Unidos. Isso requer mutabilidade diplomática, mas os últimos anos, as últimas décadas nos mostram que, por exemplo, a participação brasileira do grupo BRICS, a aproximação estratégica brasileira da Rússia, da Índia, da China e da África do Sul, não tiveram um impacto negativo na relação brasileira com os Estados Unidos. Pelo contrário, ou seja, na visão americana, um ator que tem outras opções requer mais atenção. Os Estados Unidos tiveram que ceder mais também, sabendo que o Brasil tinha também outros laços, né? Poderia receber apoio financeiro da China, intensificar sua relação comercial com a China, comprar armamentos de outras potências, né? Então, isso não é um jogo de soma zero. Mas isso requer claramente que o Brasil se posicione como um ator flexível, como um país que consegue também contribuir com soluções para problemas no sistema internacional. E o Brasil sempre buscou fazer isso ao longo das últimas décadas, seja enviando soldados para a missão de paz no Haiti, seja aumentando seus aportes, suas contribuições financeiras ao Fundo Monetário durante a crise financeira de 2008. Então, quanto mais o Brasil é visto como um país que contribui, maior também seu espaço de manobra, e em função disso, me parece que se o Brasil, por exemplo, se projetar como uma potência ambiental, um ator que contribui ao combate global contra o desmatamento, contra a mudança climática, também um país que tem alguns privilégios que outros não têm. A gente tem regras e normas internacionais, mas a realidade também é que alguns países têm mais direitos do que outros, e o Brasil, em vários momentos ao longo das últimas décadas, soube aproveitar desse espaço, né, colocar uma série de brasileiros liderando agências da ONU em posições-chave, e assim defender os seus interesses de certa forma. Então, isso me parece será um dos principais desafios de futuros governos brasileiros, de ser visto como um interlocutor crível, como um contribuinte de bens públicos globais, né, que é a proteção do meio ambiente, é um bem público global. E dessa forma, quem sabe, será possível manter laços cordiais e produtivos tanto com os Estados Unidos e a Europa, quanto com a China e a Rússia, lembrando que a relação entre essas grandes potências vai piorar bastante, né? A guerra tecnológica, a pressão americana contra a Huawei é o início de um processo que em inglês, né, é conhecido como decoupling, né? uma desconexão, um afastamento econômico que a gente já sente em muitas áreas. Eu, por exemplo, como acadêmico, eu vejo que 5 anos atrás era muito comum a gente ter conferências com acadêmicos russos, chineses, americanos, publicações conjuntas. Isso hoje não existe mais. Porque eu percebi isso pela primeira vez em 2018, quando participei de uma conferência na China, que era uma primeira conferência em Pequim e uma segunda em Nova York, um grupo de pesquisadores chineses, americanos e alguns espalhados pelo mundo. Na conferência em Pequim, os pesquisadores americanos não receberam visto,
E, em retaliação, na visita na segunda conferência em Nova York, os chineses não estiveram presentes. Então, foi interessante porque naquela reunião, eu e mais um colega argentino e 2 pesquisadores da África do Sul, nós fomos os únicos que chegaram a participar das 2 conferências. O resto só ficou com uma parte. E eu acho que existe algum potencial do Brasil conseguir esse privilégio de ser um ator que se dá bem com esses 2 lados, apesar da piora significativa, sobretudo no âmbito tecnológico e em breve também no setor financeiro, entre os grandes centros de poder. E do ponto de vista da integração produtiva? As últimas décadas foram marcadas por uma integração enorme das cadeias, né, dos componentes que são fabricados na China ou em outros países asiáticos e exportados para os Estados Unidos, etc. Enfim, você falou do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista financeiro. Do ponto de vista produtivo dessa integração das cadeias, você enxerga uma desconexão também? Sim, isso se nota muito nas conversas dentro das grandes multinacionais que pensam menos hoje na eficiência máxima, né, que era a grande questão ao longo dos anos 90, 2000, era a construção de cadeias hipercomplexas e sem perder muito tempo pensando em problemas geopolíticos, né? Então, surgiu aí uma situação em que os grandes executivos, grandes empresas, basicamente não sabiam quase nada sobre a geopolítica porque não importava, havia um consenso global em relação à globalização, então havia uma peça sendo produzida no Vietnã, outra na Tailândia, com minerais do Congo e da Ucrânia sendo construído depois nos Estados Unidos, vendido no mercado alemão, ou seja, isso realmente era essa época sem precedentes de hiperglobalização. E hoje existe um outro cenário, né? Uma preocupação maior com resiliência. Ou seja, as empresas hoje se perguntam, será que o meu plano de negócios continua funcionando se a relação comercial entre a China e os Estados Unidos piorar muito? O Trump pode voltar. E mais do que isso, não é só uma questão se o Trump volta ou não, é que as ideias que ele representa se mantêm na sociedade, ou seja, nem sequer precisa ser a volta do Donald Trump, pode ser um outro candidato que abraça essa postura mais crítica em relação à China. E o Joe Biden, de certa forma, nunca discordou abertamente da postura de Trump em relação à China. Então, as empresas hoje buscam ter um seu plano B, alguns até chegam a produzir no mercado onde, por exemplo, vendem os seus produtos, né, eliminando assim qualquer exposição a riscos geopolíticos. Isso, acima de tudo, aumenta o custo, né, porque, querendo ou não, isso quer dizer que empresas tomam decisões que podem aumentar a resiliência, ou seja, reduzem o risco, mas, ao mesmo tempo, encarecem o produto, dificultam o fluxo de ideias. É muito comum ouvir, por exemplo, de empresas de tecnologia nos Estados Unidos, tem muito receio em contratar candidatos chineses, apesar deles muitas vezes serem pessoas excepcionalmente bem preparadas, porque as empresas têm medo de que o governo americano possa iniciar uma investigação, será que esse funcionário seu tem ligações com o governo chinês? Eu vejo isso, programas de doutorado hoje na área de engenharia e outras áreas nos Estados Unidos têm receio em aceitar candidatos chineses também. Ou seja, o que se perde aí? Se perde um sistema que foi relativamente meritocrático, né? Ou seja, as pessoas já não são selecionadas só a partir da sua capacidade intelectual, mas também em função da sua nacionalidade. Então, tudo isso basicamente reduz a rapidez das transformações, da inovação, dificulta, por exemplo, um fundo de investimento chinês comprar uma startup francesa, porque a startup diz, olha, o governo vai falar, olha, essa empresa aqui para nós a gente não quer vender para os chineses. Ou um fundo americano não consegue mais ter acesso para comprar uma startup chinesa. Basicamente, o mundo fica mais caro e isso também afeta países em desenvolvimento, que, apesar também da desigualdade causada pela globalização, a globalização também nos forneceu produtos muito sofisticados a um preço muito baixo. E isso pode sim causar maiores, vamos dizer, dificuldades adicionais para países em desenvolvimento que querem
se digitalizar, fazer um pulo de desenvolvimento para participar mais desse processo de integração, de modernização. Então, isso, acima de tudo, me parece, afeta países que apostaram muito na globalização ao longo dos últimos anos, Alemanha, Países Baixos, países pequenos como Singapura, por exemplo, muito abertos, muito dependentes da globalização, o Reino Unido, mas também países que se abriram muito, que apostaram na abertura, na liberalização, como o México, que é talvez uma exceção interessante, que tenta agora atrair muitas empresas americanas que estão com medo da possível exposição geopolítica na Ásia, né, o chamado nearshoring, e que pode ser um processo que produz até alguns países que se beneficiam dessa situação. Bom, Oliver, eu queria te fazer uma pergunta que eu vou fazer para todos os entrevistados dessa série, né? Eu sei que isso envolve um pouco de futurologia, mas eu queria te perguntar como você imagina o estado da globalização daqui a 10 anos, né? Se você tiver que pensar, o que você diria se a gente voltasse a conversar em 2032? O que vem à sua cabeça? Olha, eu acho que o cenário mais provável é de um mundo menos globalizado. Acho que a força do nacionalismo voltou e veio para ficar. Isso é evidente hoje, ou seja, a retórica... Eu não gosto muito do termo, né, globalista, porque na verdade é utilizado para acusar pessoas, mas querendo ou não, essa postura mais de abertura comercial, de grande aposta na cooperação, hoje não é mais sustentável politicamente, não é mais um argumento vencedor no âmbito político, não só no Ocidente, mas ao redor do mundo, né? Então, me parece que podemos ter vários blocos, uma regionalização. Certamente, não me parece que haverá grandes novos acordos comerciais. Talvez os países que ainda defendem uma abertura comercial são países da Ásia. E lá, isso até pode, me parece que ao longo dos próximos anos, se transformar em um novo centro econômico mundial. Então, mas sempre com essa ressalva de que considerações geopolíticas vão atrapalhar o fluxo de pessoas, de conhecimento, de capitais e de produtos. Então, acho que será um mundo bastante diferente daquele que a gente tem hoje, sobretudo em função dessa nova área tecnológica, na qual, por incrível que pareça, o mundo hoje já é muito menos globalizado do que fora dele. Então, acho que pode, por exemplo, envolver a gente ter 2 celulares, né, para quem viaja muito entre esses 2 blocos, um com sistema chinês, com uma internet das coisas, com acesso a todos os produtos da China e vários países aliados, e um outro aparelho que opera, né, que utiliza todos os programas do outro lado da cortina de ferro digital, com marcas europeias, americanas, né, que obviamente pode causar alguns problemas, né, para integrar esses sistemas. Mas isso eu acho que pode ser algo que venha a acontecer, simbolizado já pela decisão do governo chinês de que todos os funcionários públicos chineses, e são muitos milhões, precisam deixar de utilizar computadores ocidentais ao longo dos próximos 2 anos. Né? Então não pode mais ter a presença de aparelhos ocidentais. Isso acho que é algo que também deve acontecer do lado ocidental. E para a gente encerrar, né? Eu estava lendo o seu livro O Mundo Pós-Ocidental, e lá você defende que a ordem que se desenhava, né, não seria necessariamente mais violenta que o período sob a hegemonia dos Estados Unidos. Como você olha para esse prognóstico com os olhos de 2022? Eu certamente acho que a guerra na Ucrânia é um sinal de que certamente esse mundo multipolar pode ser mais violento e será um desafio muito maior. Fica evidente agora a complexidade de preservar essas plataformas diplomáticas no meio de uma guerra comercial, no meio de uma piora significativa em várias frentes dessa relação bilateral entre Washington e Pequim. Então, eu confesso que sou um pouco mais pessimista hoje do que quando o livro foi escrito, quando eu escrevi o livro, mas ainda não perdi a esperança. Eu acho que, apesar de todas as divergências, o grande argumento, né, do liberalismo econômico, obviamente, é que, por meio da integração comercial, criam-se interesses comuns, né? Tanto a China quanto os Estados Unidos
se beneficiam enormemente da relação comercial entre os dois. Não me parece impossível que dos dois lados haja grandes esforços, até bem-sucedidos, de preservar alguma relação mínima e dizer, mesmo discordando em muitas áreas, por exemplo, a Ucrânia, a gente protege a essência da nossa relação, que tem ajudado para tirar milhões de chineses da pobreza ao longo das últimas décadas e também tem sido fundamental para o desenvolvimento econômico americano. Perfeito. O Oliver Stunkel é professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas e seus últimos livros são O Mundo Pós-Ocidental, Potências Emergentes e a Nova Ordem Global, publicado em 2018 pela Zahar, e BRICS e o Futuro da Ordem Global, que saiu em 2017 pela Paz e Terra. Oliver, obrigado pela sua participação aqui, foi um prazer conversar com você. Muito obrigado pelo convite. Este foi o Ilustríssima Conversa. Eu sou Eduardo Sombini e a edição de som foi feita pelo Rafael Conkle. Se você quiser compartilhar suas impressões sobre essa série ou sugerir o futuro de algum tema para a gente explorar nos próximos episódios, fique à vontade para me escrever. Pode ser pelo Twitter ou pelo Instagram, ou você pode me mandar um bom e velho e-mail no eduardo.sombini@grupofolha.com.br. A gente se vê em uma semana no próximo sábado com um episódio regular do Ilustríssima Conversa. Até lá!